Olá, olá, meus amigos aí que assistem conosco Direito e Novela. Estamos aqui com mais um programa para vocês, feito com muito carinho, né, Lu? E hoje, o que é que a gente vai falar? Hoje, professor Roberto, vamos tratar da novela Amor à Vida, mais um caso da novela Amor à Vida, que é aí um celeiro de casos, um caso que versa sobre incapacidade, o possível crime de abuso do incapaz ou a impossibilidade do casamento do incapaz. É o caso envolvendo o Rafael e a Linda, não é isso? Exatamente. Pra gente relembrar, vamos dar uma olhadinha no off. Olha aqui. Em Amor à Vida, Rafael está cada vez mais encantado por Linda, jovem autista, que à sua maneira também começou a nutrir um sentimento especial pelo advogado. Apesar da contrariedade de Neide, sua mãe, a garota tem o apoio do pai, Amadeu, para estreitar o vínculo com o rapaz, pois é notório que Rafael desperta Linda da apatia habitual. Com o passar do tempo, os laços entre os dois ficam ainda mais fortes, mas o romance do casal é abalado depois que a mãe e a irmã da moça decidem denunciar Rafael por abuso de incapaz e ele acaba sendo preso. Tudo isso por terem avistado o beijo do casal. Apesar de todo o preconceito e dificuldade sofrido por parte da família, Linda e o advogado conseguem superar as diferenças e finalmente se casam em uma cerimônia. Pois é, meus amigos, agora que a gente tem um contexto aí do caso do Rafael com a Linda, a gente vai verificar se há crime na hipótese e depois a gente vai verificar se há algum ilícito de natureza civil. Começamos por onde hoje, Lu? Vamos começar pela tutela penal, chamando nosso querido amigo, professor da casa, Fábio Roque, que tratará aí acerca do abuso de incapaz. Fábio, afinal, houve ou não tipo penal? Olá, meus amigos. Estou aqui, uma grande satisfação participar aqui desse programa dos meus amigos Roberto Figueiredo e Luciano Figueiredo, e fui convidado para tratar do tema da área penal relacionado aí ao ocorrido na novela em relação àquela personagem que sofria de autismo. Percebam, duas questões nós temos que analisar aí. À primeira vista, tudo leva a crer que ela se enquadraria na perspectiva da pessoa vulnerável sob o ponto de vista sexual. Temos três hipóteses de vulnerabilidade, que seriam o menor de 14 anos, a pessoa que não pode oferecer resistência e a pessoa que, por deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Tudo leva a crer que ela se enquadra nessa terceira hipótese. Tudo leva a crer que ela realmente não tinha sequer consciência do que estava ocorrendo. Então, ela teria uma deficiência mental que a impossibilitava de ter o efetivo discernimento para a prática do ato, né? Bom, mas isso não significa dizer que haveria um estupro de vulnerável. Ela poderia ser enquadrada como vulnerável, mas para que haja o estupro de vulnerável, seria necessário que o estuprador mantivesse conjunção carnal ou que praticasse um ato libidinoso diverso da conjunção carnal. A grande questão é que alguns autores insistem em enquadrar o beijo lascivo como um ato libidinoso diverso da conjunção carnal. A partir daí, nós temos algumas perspectivas. Primeiro, era realmente um beijo lascivo? Porque se não era, realmente estaria descaracterizada essa possibilidade. Segundo caso, é um beijo lascivo? Aí a gente tem duas alternativas. Ou enquadrar como estupro de vulnerável, na medida em que seria um ato libidinoso diverso da conjunção carnal, ou como vem optando a doutrina mais recente, que tem entendido que condenar por estupro alguém que pratica o beijo forçado seria desproporcional. Então a doutrina mais recente tem descaracterizado essa conduta para entender que o beijo não seria uma hipótese de ato libidinoso diverso da conjunção carnal e, portanto, o beijoqueiro não responderia pelo crime de estupro, mas sim pela contravenção penal da importunação ofensiva ao pudor. Então seria isso. A garota seria realmente vulnerável, mas o rapaz, ele, das duas uma, ou não era um beijo lascivo e nem por isso ele responderia, nem pela importunação ofensiva ao pudor, ou seria o beijo lascivo e aí eu teria a importunação ofensiva ao pudor, uma contravenção penal.
salvo para aqueles que entendem que seria realmente um ato libidinoso diverso da condição carnal. Com a devida vênia, não aderimos a esse entendimento. De toda sorte, sedução ou algo que o valha, como foi dito na novela, isso daí não faz o menor sentido. O crime de sedução não era isso e já houve abolício crimes desde 2005. Desde 2005 que nós não temos o crime de sedução no nosso Código Penal. É isso, meus amigos. São essas as considerações. Sempre é um prazer. Fiquem com Deus e até a próxima. Olha só, uma aula magnífica de Direito Penal com o querido professor Fábio Roque, extremamente esclarecedora. Agora é hora de partir para a reflexão cível. E agora, Lu, quem é que vai falar na área cível? Para falar sobre a área cível, elucidar aí essa questão acerca do casamento, da sua possibilidade, nulidade, enfim, nós convidamos o nosso queridíssimo amigo, professor Camilo Colani. Então, Camilo, há ou não casamento, há ou não nulidade na hipótese? Oi, Roberto, Luciano. Esse tema de casamento de pessoas incapazes, ele remete obrigatoriamente a avaliar o grau de incapacidade de uma pessoa que pretende se casar. Então, nós devemos nos lembrar que as pessoas naturais, de um modo geral, possuem 3 níveis relativos à capacidade: a capacidade plena, a incapacidade relativa e a incapacidade absoluta. No caso de Linda, da novela, aquela garota autista, nós temos que ver o nível de comprometimento do discernimento dela. Claro que nos moldes como foi colocado na novela, ela começou aparentemente num grau de comprometimento maior, sendo detectada posteriormente uma evolução da sua condição social e, portanto, da sua capacidade de compreensão. No fundo, o grande problema é a vontade que está sendo expressada está dentro de um padrão considerado pela lei e pela sociedade um padrão de normalidade, um padrão de igualdade entre as pessoas ditas capazes, ou pelo menos um padrão que permita dimensioná-lo. Por exemplo, antigamente dizia-se que os portadores da síndrome de Down, que eram chamados de mongoloides, eram absolutamente incapazes. Hoje nós temos vários casos, dezenas, talvez centenas de casos, de portadores de Down com vida civil, capacidade civil plena. O casamento realizado só na igreja, o casamento só religioso, civilmente ele é considerado apenas uma união estável e produz efeitos de união estável. Ele será considerado casamento se, após a celebração religiosa, passar pela habilitação no cartório de registro civil e posterior registro, sem o que ele está dentro dos parâmetros de efeitos jurídicos da chamada união estável, para os quais também deverá ser dimensionada a capacidade dos agentes, ou seja, se os companheiros que estão unidos estavelmente têm ou não capacidade civil, capacidade plena ou pelo menos uma capacidade relativa que permita os efeitos da união estável. A questão que me parece primordial é dimensionar também a vontade livre e desimpedida da pessoa. Vamos dar um exemplo um pouco mais radical, mas nem por isso incomum, algo que já via acontecer, de um senhor que se casou com mais de 70 anos, naturalmente casou com regime de separação de bens obrigatório, porém, a separação obrigatória de bens produz efeitos no âmbito sucessório, no âmbito previdenciário. Havia ali uma condição de expectativa de que ele pudesse dar à esposa, que era muito mais jovem, algo que não fosse aceito pela família. E a família, posteriormente ao casamento, questionou a capacidade desse senhor. Então, no fundo, o que nós temos que ver é, no ato da manifestação de vontade, no ato do sim, no ato em que a pessoa afirma a sua vontade de casar, se o discernimento, se a sua capacidade, se a sua compreensão de vida está dentro dos padrões de aceitação social, dos padrões de legitimação, não está sendo enganado, não está sendo induzido em erro, não está sendo de alguma forma coagido para manifestar a vontade. Por isso, por exemplo, limitações no âmbito da idade
e no âmbito da capacidade. Nós podemos ter um casamento válido, um casamento que pode ser dimensionado como nulo pela ausência de incapacidade e até mesmo em algumas situações, quando não há manifestação de vontade, nós teríamos o que se chama de casamento inexistente. Então, preserva-se através da lei a vontade livre, a vontade manifestada de forma consciente para esse ato importante que é o casamento. Muito bem, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Te vejo aí no próximo Direito e Novela. Lu, suas considerações finais aí, manda um abraço aí pra galera. Espero que tenham gostado do nosso programa, espero revê-los em breve em mais um Direito e Novela, uma nova novela, ou quiçá, uma novela retrô. E vamos seguir aí com Direito e Novela também com outras abordagens, né? Amor à Vida tem sido muito detalhado aqui porque geralmente foram muitos cases, mas tenho certeza que novos programas virão. Um beijo no seu coração e até a próxima.